Nesse vídeo será apresentada a definição de tipos, como enumerados, físicos, subtipos, vetor, registro, e uma aplicação importante da definição de tipos, que é a síntese de memória. Conforme já visto, os tipos da linguagem são o escalar, composto, access e file. Nos tipos escalares, a característica é que eles são ordenados e os valores não contêm outros elementos. Já nos tipos compostos, os valores contêm outros elementos. No caso do tipo array ou vetor, todos os elementos são do mesmo tipo, e no caso do tipo record, os elementos podem ser de tipos diferentes. Um tipo access é empregado para valores alocados dinamicamente. Será visto um exemplo no capítulo 13. O tipo file é empregado para a representação de arquivos e também será visto no capítulo 13. Um objeto do tipo file contém valores armazenados no sistema de arquivo utilizado. Definição de tipos. Com relação aos tipos enumerados, eles pertencem à classe dos tipos escalares. E os tipos pré-definidos no pacote padrão são o tipo bit, boolean e caractere. A declaração do novo tipo é feita pela palavra reservada type, o nome do tipo, e depois os valores desse tipo. Os valores que o objeto pode assumir são apresentados ordenadamente na especificação, e o primeiro elemento definido no tipo corresponde ao menor valor desse tipo, e o último elemento corresponde ao maior valor. Definição de tipos físicos. Um tipo físico pertence à classe dos escalares e ele é empregado para a representação de grandezas físicas, como tensão, corrente e velocidade. É definida uma unidade básica e unidades sucessivas múltiplas dessa unidade básica. O tipo time, definido no pacote padrão para tempo, tem unidade básica de femtosegundo. Aqui temos o exemplo de uma definição de um tipo físico, que vai ser denominado resistência, e tem como unidade básica o valor ohm. Então aqui tem início com a palavra reservada type, o nome desse tipo, a faixa de valores e as unidades. Temos a unidade básica, a unidade múltipla, que seria kilo-ohm, que corresponde a 1000 ohm, e a unidade mega-ohm, que corresponde a 1000 kilo-ohm. Definição dos subtipos. Um subtipo estabelece um novo limite no campo definido de valores. Um subtipo e um tipo não são tipos distintos, nós temos apenas uma redefinição do limite de valores. A transferência de valores entre um objeto de um tipo e um subtipo são permitidas, e para a definição de um subtipo nós devemos iniciar com a palavra reservada subtype, o nome do subtipo, o nome do tipo ao qual ele pertence e os novos limites estabelecidos. Por exemplo, os subtipos natural e positivos definidos no pacote padrão. Nós temos então para o subtipo natural a identificação do tipo ao qual ele pertence e a faixa de valores. Para o subtipo positivo, o tipo ao qual ele pertence e a nova faixa de valores. Vamos ver a definição de tipos vetor. Antes da definição, vamos relembrar um pouquinho de agregados, que será bastante utilizado na transferência de valores entre objetos do tipo vetor. Um agregado é uma expressão que indica o valor de um tipo composto, e o dado é especificado pelo valor de cada elemento do tipo composto. Nesse primeiro exemplo, o sinal S2 recebe o valor 0010 com a anotação posicional. Nesse segundo exemplo, o sinal S3 recebe o valor 0011 utilizando um agregado com associação nomeada. Então, por exemplo, o elemento de posição 1 recebe o valor 1, o elemento de posição 0 recebe o valor 1, e os elementos restantes, os elementos de posição 4, 3 e 2, recebem o valor 0. Nesse exemplo, o sinal S5 recebe o valor 00100, utilizando aqui o agregado com uma faixa discreta. Então, os valores de 4 até 3 recebem o valor 0, de 4 até 3 recebem o valor 0. O elemento de posição 1 recebe o valor 0, elemento de posição 1, e os elementos restantes, que seriam de posição 2 e 0, recebem o valor 1. Um tipo composto da classe vetor agrupa elementos do mesmo tipo. E nós temos duas opções, unidimensional e multidimensional.
Um vetor unidimensional pode, eventualmente, representar mais de uma dimensão. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a transferência de uma informação com a identificação de elementos no caso de duas dimensões. Então, nós temos o objeto, um primeiro índice e um segundo índice. No caso do multidimensional, a identificação do elemento é feita dessa forma, em que nós temos o objeto, o primeiro índice e o segundo índice separados por vírgula. Definição de um tipo vetor. Deve ser declarado um identificador, que é o nome desse novo tipo, o número de elementos desse vetor, os limites do vetor, e o tipo de elementos que contém esse vetor. No caso aqui, ele contém elementos, por exemplo, do tipo bit. Com relação aos limites do vetor, eles são definidos por tipos discretos, enumerados inteiros, e assumido um tipo inteiro quando não especificado. Então, nós temos aqui o tipo vetor AX, que é um vetor com 8 elementos do tipo bit. Aqui temos uma série de operações de sinais e constantes do tipo vetor AX. Então, a constante AZ recebe esse conjunto de valores, o sinal AX recebe esse valor e o sinal AY recebe esse valor na forma de agregado. É possível fazer a definição de um vetor em que o número de elementos não é especificado na declaração do tipo. Para realizar esse tipo de definição, logo após a palavra reservada range, devem ser inseridos esses dois símbolos para indicar um limite em aberto. E o número de elementos é definido na declaração do objeto que emprega o tipo. Então, essas operações já foram realizadas de certa forma com um tipo bit vector. Vamos ver aqui um tipo equivalente a um tipo bit vector, né? Então, foi declarado um tipo chamado vetor bit, que é um vetor do subtipo natural, ou seja, inicia com o valor 0, na faixa deixada em aberto contendo elementos do tipo bit. E na declaração do objeto, por exemplo, do objeto x1, ele é identificado que ele é um tipo vetor de bit e a faixa de valores quantos elementos contém esse vetor. Declaração do vetor composto por elementos do tipo vetor. Na declaração de um tipo vetor, por exemplo, esse vetor 2D, ele foi declarado como sendo um vetor contendo 8 elementos e cada elemento contém um vetor de 4 elementos. O sinal 2D, por exemplo, como é declarado como um vetor 2D, ele é composto de 8 elementos e cada elemento é composto por um vetor de 4 elementos. A definição de vetores dessa forma é mais flexível nas operações em comparação com tipos multidimensionais, é suportado pela ferramenta de síntese e a seleção dos vetores é feita dessa forma, conforme visto anteriormente. Aqui na imagem temos vários exemplos de operações de transferência de valores, em que apenas um elemento é transferido, no caso que 4 elementos são transferidos, e aqui no caso que todos os elementos são transferidos. A mesma ideia pode ser aplicada para estender o número de dimensões, onde nesse exemplo o tipo vetor 3D é um vetor com 3 elementos, sendo que cada elemento é composto do tipo vetor 2D, que é um vetor de 2 dimensões. Nessa imagem temos vários exemplos de transferência de valores entre um sinal que foi declarado como sendo do tipo vetor 2D, com 2 dimensões, e sinais que foram declarados como sendo do tipo vetor 3D, com 3 dimensões. Então temos aqui a transferência de um único valor para essa posição, temos aqui a transferência de 4 valores para o plano 1 do sinal 3D, e aqui a transferência de 3 elementos para esses 3 elementos do plano 0 do sinal 3D. Temos aqui também exemplos de transferência de todos os valores desse sinal. Aqui no caso ele está transferindo apenas para o plano 2 desse sinal, e aqui está transferindo os mesmos valores do sinal 2D para os planos 0 e 1 do sinal T3D. No caso de um vetor multidimensional, é importante verificar se a ferramenta de síntese aceita esse tipo de declaração.
Com relação à seleção de um elemento do vetor, ele pode ser feito dessa forma, conforme já foi visto. E aqui temos exemplo de transferência de valores e declaração de tipos. Então aqui temos a declaração de um arranjo de 2 dimensões e aqui a declaração de um tipo que é um arranjo com 3 dimensões. Aqui temos a transferência de um único valor e aqui a transferência de um conjunto de valores. Também a transferência de um único valor e a transferência de um conjunto de valores. Definição do tipo record. O tipo record é composto por elementos nomeados, e os elementos podem ser de tipos diferentes. Lembrando que num vetor, todos os elementos devem ser do mesmo tipo. Com relação à atribuição de valores, ela é similar aos tipos da classe vetor. Nessa imagem tem uma descrição de um exemplo empregando um tipo record. O tipo record é composto de 3 elementos, foi denominado aqui sinais de controle. O primeiro elemento é um tipo inteiro, o segundo elemento é um tipo tempo e o terceiro elemento é um tipo bit. No código temos a declaração de um tipo record, conforme visto, e a declaração de alguns sinais. A utilização de um tipo record é muito interessante em teste de entidades, pois nós temos aqui, por exemplo, um sinal que recebe um conjunto de valores de tipos diferentes e esses valores podem ser aplicados segundo uma temporização. Executado concorrentemente, os sinais A, temp e OP recebem os elementos RA, RTemp e ROP. Então, por exemplo, receberiam no primeiro instante os valores 2, 50 nanosegundo e o valor 1. Também executado concorrentemente, temos esse processo sensível aos sinais A, temp e OPR, esses sinais. A cada alteração de um desses sinais, é realizado um teste, verifica-se se o bit OPR é igual a 1. Se isso for verdadeiro, o sinal S recebe A mais S, depois do tempo definido pelo sinal TMP. Caso contrário, o sinal S recebe A mais S sem nenhum atraso. Síntese de memórias. A utilização de uma memória em um projeto deve considerar a tecnologia que será utilizada na implementação do circuito, pois é um recurso que tem um impacto elevado no custo, tanto em área ou em elementos disponíveis para a implementação dessa memória. Algumas famílias de FPGA já dispõem de unidades de memória RAM, então esse recurso pode ser empregado pela ferramenta de síntese. No caso de dispositivos sem memória RAM, uma série de recursos devem ser empregados para implementar a memória RAM. No caso de dispositivos com unidades de memória RAM, esse recurso pode ser utilizado e os outros recursos ficam liberados para serem utilizados em outras funções. A organização das unidades de memória disponíveis nas FPGAs depende do fabricante e da família do dispositivo. É interessante que a descrição utilize os recursos disponíveis nesse dispositivo, e eles podem ser bem complexos. Uma unidade de memória RAM pode ser empregada para implementar uma memória ROM apenas de leitura. A ferramenta de síntese programa os dados na RAM conforme a descrição da memória apenas de leitura e os dados permanecem durante a operação. A descrição de memória emprega normalmente vetores compostos por elementos do tipo vetor e temos outras opções, no caso de descrição de memória de apenas de leitura, com declarações do tipo case_when ou VSelect. Vamos ver exemplo de uma memória ROM com 8 bits de dados e 15 posições de endereço. As linhas denominadas endereço definem a posição dos dados, as linhas denominadas como saída contêm a informação armazenada e a linha SE, Chip Enable, habilita a memória em nível lógico baixo. Aqui teríamos uma pequena carta de tempos ilustrando o ciclo de leitura da memória. O endereço é colocado nessa linha, o sinal de habilitação é ativado e depois de um certo tempo a saída apresenta os dados contidos nesse endereço. Vamos ver o código dessa memória em 2 etapas. Primeiro, com relação à organização da memória. Ela é implementada na declaração do tipo arranjo de memória nesse ponto. O tipo arranjo de memória também define o número de bits da memória. Então, ele é um vetor com os limites em aberto, composto de vetores do tipo unsigned contendo 8 bits.
O número de posições ou endereços dessa memória é definido pela constante dados, que emprega o tipo arranjo de memória. Então, nós observamos aqui que a constante dados é um vetor com 16 elementos e os valores dos elementos estão contidos aqui na declaração. E esses valores correspondem aos dados da memória. Continuando com a análise do código, a seleção de um elemento da constante dados corresponde a uma operação de leitura de um endereço da memória. Então, nesse caso que foi comentado, estaríamos selecionando o elemento de posição 5 da constante dados e a informação dessa posição corresponde ao dado contido na memória no endereço 5. A posição de um elemento no vetor dados é feita por um tipo inteiro. Então é necessário fazer uma conversão para inteiro do sinal endereço, que é um tipo unsigned. Completando a análise do código, o sinal saída recebe o valor contido na constante dados quando o sinal de habilitação estiver ativo. Caso contrário, o sinal saída recebe a condição de alta impedância. Nessa imagem temos o resultado da síntese do código visto na imagem anterior para dois casos. No caso que a tecnologia-alvo não dispõe de memória interna e no caso que a tecnologia-alvo tem unidades de memória interna. Nos dois casos, o resultado da síntese teve sucesso. No caso da tecnologia-alvo sem unidades de memória, foram apresentadas as seguintes informações pela ferramenta de síntese. A memória ROM foi inferida corretamente e foram utilizadas 8 células lógicas, ou seja, uma lógica combinacional, para a implementação da memória. E também foram utilizadas 8 saídas do tipo de alta impedância para o sinal de saída. No caso da síntese, que a tecnologia-alvo dispõe de unidades de memória. Temos aqui as informações apresentadas pela ferramenta de síntese. A primeira, que foi inferida também corretamente a uma memória ROM. Nós observamos que o número de células lógicas utilizadas foi nulo, diferente do caso anterior, que foram utilizadas 8 células lógicas para a implementação da parte combinacional. Observamos aqui uma mensagem diferente também, que o número de bits de memória empregado foi igual a 128, que corresponde à organização da memória, que é 16 endereços por 8 linhas de dados. Então, isso é uma indicação que a memória interna dessa unidade, dessa FPGA, está sendo empregada pela ferramenta de síntese. Nessa imagem temos os diagramas nível porta-lógica para os dois casos sintetizados. No caso de um dispositivo sem unidade de memória, foram utilizadas várias células para a implementação da lógica combinacional. No caso do dispositivo com unidade de memória, apenas a unidade que corresponde à memória interna RAM foi utilizada. Vamos ver o exemplo de uma memória de leitura e escrita com 8 bits de dados e 15 posições de endereço. Essa linha define a posição do endereço a ser acessado na memória. Essa linha contém a informação armazenada na memória. Essa linha contém os dados a serem armazenados na memória numa condição de escrita. E esses dois sinais controlam a memória. Aqui no caso para uma operação de escrita, ativa em nível lógico baixo, e esse sinal controla a ativação do dispositivo, tanto para a escrita como leitura. As operações de leitura e escrita são apresentadas nessa carta de tempo. No caso de leitura, a sequência é similar à vista para a memória ROM, o endereço é colocado, o dispositivo é ativado e os dados contidos nesse endereço são apresentados na linha saída. Para a operação de escrita, nós temos também a colocação do endereço na linha endereço, ativação do dispositivo, devemos colocar os dados que serão armazenados na linha dados e o sinal de escrita, o WR, é ativado, está em nível lógico baixo. Então, na borda de subida do sinal chip enable, a informação contida na linha dados é armazenada nesse endereço. Vamos analisar o código em duas etapas. A organização da memória é feita na declaração do tipo arranjo memória, nesse ponto. Então, nós observamos que esse tipo aqui permite a declaração de vetores contendo 8 elementos, e cada um desses elementos contém um tipo unsigned com 4 elementos. E o sinal memória
é definido como sendo um sinal do tipo arranjo de memória. Continuando a análise do código, nós observamos que o sinal memória contém toda a informação armazenada nos 8 endereços e cada um desses endereços contendo uma determinada informação. A operação de leitura é similar ao caso anterior visto para a memória ROM. Um endereço é definido, um tipo unsigned, ele é convertido para inteiro e esse valor corresponde à posição da memória a ser acessada, ou seja, a posição do vetor memória que é transferido para a saída. Executado concorrentemente com esse comando, nós temos um processo que tem na lista de sensibilidade o sinal de habilitação e o sinal de endereço. Então, na ocorrência de uma borda de subida, se o sinal de escrita estiver ativado, o endereço, que é um tipo unsigned, convertido para inteiro, vai definir a posição de memória que receberá o valor do dado de entrada. Nessa imagem temos o resultado da síntese para dois casos, em que o dispositivo não dispõe de unidades de memória e que o dispositivo empregado dispõe de unidades de memória. Para o primeiro caso, a ferramenta de síntese informa que foi inferido corretamente uma memória RAM e serão necessários 32 flip-flops para o armazenamento das informações, bem como 32 células lógicas para o controle. No segundo caso, para um dispositivo com unidades de memória, a ferramenta de síntese informa que foi inferido corretamente uma memória RAM e para a implementação dessa memória não será necessário nenhuma célula lógica. Em compensação, serão empregados 32 bits de memória, que corresponde à organização da memória descrita no código, 8 linhas de endereço, cada endereço contendo 4 bits. Observamos também que nenhum flip-flop está sendo utilizado para a implementação dessa memória. Nessa imagem temos o resultado da síntese do código visto anteriormente para dois dispositivos, sem unidade de memória e com unidade de memória. No primeiro caso, nós observamos aqui a necessidade de 32 flip-flops para a implementação da memória RAM, para o armazenamento dos dados, e mais 32 células lógicas para o controle desses flip-flops. No caso de um dispositivo com unidade de memória, apenas o recurso de memória RAM disponível no dispositivo foi empregado. Finalizando o vídeo, fica a sugestão de leitura do tópico Pseudônimos, item 12.7 do livro. Para a próxima aula, fica a sugestão de leitura das páginas 206 a 218 da primeira edição e 208 a 220 da segunda edição, e também a seguinte série de exercícios.